Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estarmos aqui novamente para estarmos tratando de assuntos espirituais, tratando de assuntos relacionados à nossa vida espiritual e sempre aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso professor, o nosso grande mestre, o mestre dos mestres. É com ele que nós devemos aprender tudo a respeito da nossa vida, porque ele é a vida, é ele que nos concede a vida, e por isso então nós temos que levar ele sempre em consideração, porque ele é Deus, e sendo Deus é quem tem toda a autoridade, ele é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas, e quanto mais nós nos aproximarmos dele com sabedoria, nós vamos estar aprendendo muitas coisas que estão ocultas para nós, mas que Deus sempre tem o prazer de nos revelar quando nós assim buscamos Ele de todo o coração. Então é nesse intento que nós estamos sempre aqui trabalhando para que possamos estar aprendendo cada vez mais de Deus, e aprender de Deus é vencer a morte, é saber passar desta vida para a eternidade com entendimento, não na obscuridade. Porque quando nós passamos daqui para lá sem conhecimento, sem termos nenhum tipo de relacionamento com Deus, é a maneira errada que acontece, porque nós temos que entrar na eternidade com tudo já entendido, porque o Senhor Jesus Cristo, ele sendo o próprio Deus, abriu mão da sua glória lá no céu, desceu aqui, veio nos ensinar. Está tudo ensinado, está tudo revelado, e por isso então nós temos que manifestar a nossa intenção de aprender, nosso desejo de aprender e de andar com Deus. E é nesse sentido que Jesus está sempre trabalhando e que nós devemos estar aproveitando. Ele diz lá: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o trabalho que Deus desenvolve aqui na Terra é a preocupação com essas vidas espalhadas por esse planeta, cerca de 8 bilhões de vidas. Veja quanto trabalho que Deus tem para realizar, para abrir o entendimento das pessoas, porque nós já nascemos aqui na face da Terra com um grande problema, que é o problema da enfermidade na alma, que é o problema do pecado, e é exatamente essa grande preocupação de Deus, para que Ele possa curar essa enfermidade de cada um de nós, para que nós possamos entrar na eternidade com toda a segurança. Entrar na eternidade sem resolver esse problema é entrar de forma reprovada, e isso traz uma consequência eterna sobre as nossas vidas. E por isso Jesus então está sempre trabalhando, conforme ele disse: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Vamos ver aqui Jesus trabalhando no seu evangelho, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 12, a partir do versículo 44, diz assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus está aqui, meu amigo, minha amiga, nos seus últimos dias de vida. Ele está dentro da semana da Páscoa, ele está ali em Jerusalém, está ali no templo, e está pregando, está ensinando, está sempre chamando a atenção das pessoas que ele veio para nos salvar. E ele clama dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Lá em João capítulo 5, versículo 24, ele também diz essas palavras da seguinte forma: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja que está tudo acontecendo nesta vida. Quem crê em mim tem a vida eterna, não é terá, é tem. E
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tudo isso tem que acontecer, meu amigo, minha amiga, aqui durante a nossa passagem, enquanto nós estamos aqui, para podermos entrar na vida eterna com aprovação, recebendo de Deus o dom da vida eterna, que é a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber nesta passagem aqui, nesta vida. E Jesus continua aqui nos seus ensinamentos, ele diz: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E temos aqui também lá em João 14, o próprio apóstolo Filipe chega para Jesus e pergunta assim para ele. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, o interessante aqui é que Jesus, ele era 100% homem, ele era 100% Deus também, mas Jesus, ele se manifestava sempre como uma pessoa simples, humilde, apesar de todos os milagres que ele fazia, agindo como Deus e sempre beneficiando os outros, nunca a si próprio, ele sempre vivia como homem, e a simplicidade de Jesus confundia as pessoas. Muitas vezes até a sua própria mãe tinha dificuldade, às vezes em alguns casos, quando Jesus tinha 12 anos, que ele foi lá no templo, que eles foram lá na Páscoa, no templo, lá, e Jesus se perdeu, e os pais de Jesus, José e Maria, ficaram procurando ele durante 3 dias. E depois de 3 dias acharam ele lá no templo e falaram para Jesus: por que você fez isso? Ficamos procurando você 3 dias. Mas por que vocês ficaram me procurando? Vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai? Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, que desde a sua meninice, Jesus, pela sua simplicidade, como ele vivia e agia exatamente como um homem perfeito, e então até o próprio apóstolo aqui, que já tinha visto Jesus fazer tantos milagres maravilhosos, dar vista aos cegos, curar os leprosos, que não tinha cura naquela época, e ele chega para Jesus e faz então esse pedido: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então Jesus está dizendo aqui: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então veja que Jesus, ele realmente é aquele Deus amoroso que abriu mão da sua glória, veio nos socorrer aqui, veio nos ajudar para nós podermos vencer o pecado, curar essa enfermidade terrível que existe na vida das pessoas, que tornam as pessoas egoístas, voltadas para si mesmas. Nós vemos aí tantas pessoas poderosas que já têm recursos para viver mais de 100 vidas aqui na face da terra e estão querendo mais, enquanto muitas pessoas passando fome por aí, e eles estão de forma egoísta. Isso tudo é resultado dessa enfermidade terrível que está na nossa alma. E Jesus continua aqui na sua pregação, ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. E é exatamente isso que Jesus quer tirar nós das trevas. Ele quer que realmente nós tenhamos conhecimento. E ele está se apresentando como a luz do mundo. Lá em João 8,12 ele diz de novo, lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E é isto que Jesus continua dando oportunidade para nós aprendermos com ele. A palavra de Deus é viva. Ele nos dá essa bênção de que a sua palavra realmente ela está sempre presente. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus estão aí prontas para abrir a nossa visão, a nossa mente, para podermos estar tendo conhecimento da vida, entender tudo o que está acontecendo, não só com as nossas vidas, mas também com a vida das outras pessoas, e assim conhecendo o problema que nós temos e resolvendo ele com Jesus, nós temos a oportunidade de ajudar outras pessoas também a compreender o sentido da vida. E Jesus então continua aqui dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar,
eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Veja que a missão de Jesus aqui, então, é salvar-nos. Ele veio para nos salvar, para nos tirar das trevas, para nos levar para o reino de Deus, aonde está sediada o dom da vida eterna. E ele quer realmente, com toda a sinceridade, que nós alcancemos essa bênção da salvação, da vida eterna. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ele quer que realmente nós tenhamos essa bênção da salvação. E se não ouvir as palavras e não as guardar, diz aqui lá em João 3, 18 a 21, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Veja aqui, meu amigo, minha amiga, o julgamento é sobre a pessoa de Jesus. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, porque Jesus é a solução para o problema do nosso pecado. Jesus veio aqui para dar a sua vida, morrer por nós, sofrer a punição dos nossos pecados e derramando o sangue de um homem inocente como Jesus, no nosso lugar de culpados, pois somos pecadores. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e assim, crendo em Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Jesus, nós temos essa bênção da purificação dos nossos pecados e da inclusão das nossas vidas no rol dos nomes do livro da vida. E isso é fundamental. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Veja que coisa maravilhosa aqui. O seu mandamento, o mandamento de Deus é o dom da vida eterna para todos nós que cremos em Jesus. Por isso o apóstolo João, aqui na sua primeira epístola, capítulo 5, ele que andou com Jesus durante os seus 3 anos de ministério, conheceu Jesus bem de pertinho aqui, e é chamado o apóstolo amado. Ele testemunha da seguinte maneira aqui, em 1 João capítulo 5, a partir do versículo 9, ele diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. O testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso, então, meu amigo, minha amiga, veja aqui o testemunho que Deus dá de seu Filho é Jesus. É aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Que testemunho? É a única fé que dá a prova de que você já nasceu de novo, que você já é filho de Deus, que você já tem o seu problema resolvido com Deus, que você já está pronto para partir desta vida para a eternidade, pois os seus pecados já foram lavados no sangue de Jesus. É a fé no Senhor Jesus Cristo, é a fé na grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, quando os nossos pecados são purificados, quando nós estamos justificados diante de Deus, o Espírito de Deus vem e habita em nossos corações e confirma com o nosso espírito que já somos filhos de Deus, conforme está lá em Romanos 8,16. E assim, então, nós vemos que esta é a grande bênção que Jesus veio providenciar aqui para nos salvar. E ele diz lá: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E em João 12,35 ele também diz assim: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Veja que então Jesus está aqui mostrando que enquanto nós temos a oportunidade de crer nele e estarmos recebendo o conhecimento da vida, nós devemos aproveitar essa oportunidade e andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E é exatamente isso que Jesus quer, que você saiba para onde você vai, porque ele é a luz. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Repetindo aqui João 5:24. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E esta é a nossa batalha, a nossa luta, para que você, prezado amigo, já tenha essa convicção de vida eterna, para que você possa gozar a sua vida desde já hoje, porque essa salvação é para hoje. E quando você tem essa paz no seu coração, você vai desfrutar essa vida com conhecimento, com entendimento, vai viver a sua vida da melhor maneira possível e nunca mais vai ser pego de surpresa pela morte. Você está preparado para partir desta vida a qualquer momento, porque o Espírito Santo de Deus já está habitando em seu coração, e quando você partir desta vida para a eternidade, você já tem toda a assistência do céu para ir em paz. Que Deus abençoe você, que você realmente tenha essa humildade de receber Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, e assim que a sua vida seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você esteja inscrito aqui no nosso programa, que você esteja sempre compartilhando a nossa mensagem, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, para que outras pessoas também venham desfrutar dessa grande paz que só o Senhor Jesus Cristo tem para nos oferecer. E esteja sempre deixando aí também o seu gostei, não gostei, compartilhe, comente, diga aí para nós de onde você está ouvindo o nosso programa. Você que já conhece bem a palavra de Deus, já passou pela experiência do novo nascimento, esteja se juntando conosco aí, para que possamos estar divulgando a palavra de Deus, trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas pelo Senhor Jesus Cristo habitando no nosso país, mais Deus presente para governar o nosso país, sarar a nossa terra e nos abençoar com as mais ricas bênçãos dos céus. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!